Fala aí, Tirone, tudo bem? Tô aqui no Rio de Janeiro, meu cara, aquela viagem semanal que você conhece bem, para falar um pouco dessa quinta-feira de futebol. Quinta-feira de futebol com temperatura, com rivalidade, com disputa e uma quinta-feira ainda de futebol com público e suas manifestações importantes nos estádios brasileiros, ainda sem saber se teremos nas próximas semanas, no próximo final de semana, partidas no Brasil com torcedores no estádio, por conta da questão do coronavírus, que lamentavelmente atinge o futebol, se não ainda numa forma definitiva no Brasil, parcial, porque a Libertadores está suspensa. Então, o que a gente viu lá em Porto Alegre com o Grenal pode ter sido assim uma última leva de partidas importantes com públicos na Libertadores até que a competição volte, ela já está paralisada. E na Copa do Brasil, por enquanto segue o bonde, também nos estaduais. Vamos ver como o futebol brasileiro vai reagir à questão do coronavírus e suas orientações. Bom, eu sei que você viu o Grenal e aquele quebra-pau, Grenal quebra-pau, merece ser dissecado, mas eu vou falar um pouco antes do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, com mais de 18 mil pessoas, a torcida incentivando. O Vasco deu outro vexame, fiasco. Nossa, o Vasco do Abel é um desastre. Perdeu para o Goiás por 1-0 na Copa do Brasil, complica a sua situação para a volta, e tudo que a gente vem sentindo no Rio de Janeiro, dos vascaínos e da situação toda, a situação do Abel fica insustentável. O trabalho dele de fato não vingou, ele não vinha de um bom trabalho no Flamengo, veio de um trabalho muito ruim no Cruzeiro, e é uma pena porque o Abelão não é mais o mesmo de fato, e ele não colou com o Vasco. O Vasco vinha avançando nas competições eliminatórias sem fazer grandes partidas, no estadual muito mal, e o Abel de fato não se conectou ao Vasco. Acho que não teve química. Tudo bem que o time vive uma crise política absurda que acaba desaguando nos jogadores, mas a questão do campo está muito ruim. Então o Vasco vai passar por modificações com certeza. Mas eu queria que você falasse um pouco do Grenal. O jogo que eu julguei a partida mais esperada do futebol brasileiro em 2020 até agora, pela rivalidade, pelo fato de ser o primeiro Grenal de Libertadores, e assim um jogão de várias alternativas, assim o Inter do Cudê de uma forma diferente, incomodando bastante o Grêmio também, que sim, como reza a cartilha do Renato, impôs o seu jogo, mas o Inter incomodou demais, com o D'Alessandro no banco e tal. Foi um jogo de várias alternativas, bolas na trave. O jogo que, tipo, o 0x0 era um daqueles 0x0 maravilhosos. E aí no final tem aquele baita quebra-pau épico, 4 expulsos de cada lado. Vai ter sequela na sequência da Libertadores. Eu acho que as expulsões maquiaram um pouco o que foi a partida, né, Tirone? Eu vi você tweetando sobre o tema. Conta daí quais suas impressões sobre o Grenal, meu caro. E as suas impressões sobre o futebol brasileiro nos próximos dias. O que será da gente sem o futebol? Segura o futebol. E aqui eu mostro a minha camiseta arte. Olha, Tirone. Artística. Ó, pra você. Manda daí, Tirone. Fala aí, Arnaldo, fala aí, pessoal. Tivemos aí um Grenal explosivo, né? Principalmente pelo que aconteceu no final, pancadaria, 6 expulsos, uma baixaria total. E aí é difícil você separar uma coisa da outra, né? O que foi o jogo e o que foi a briga. Mas o jogo, tentando separar as coisas, tirando a parte da briga, que foi ridícula, eu achei um bom jogo. Achei um bom jogo, acho que foram 3 bolas na trave, 2 boas defesas do goleiro do Internacional, do Lomba. Foi um jogo que os times tentaram atacar, ninguém ficou retrancado. O time do Inter, mesmo jogando fora de casa,
até a confusão, até a briga, tinha mais posse de bola até do que o Grêmio, então tentou jogar também, então os dois times buscaram o jogo, os dois times saindo jogando de trás. Eu achei um jogo interessante. Até tuitei sobre isso, falei, pô, tirando a parte da briga, a parte do jogo foi legal, foi um jogo movimentado, interessante, estádio cheio, 53 mil pessoas na Arena do Grêmio, é difícil encher a Arena do Grêmio, né? É muito grande o estádio e encheu. Então eu achei um jogo bem legal. E aí eu tuitei sobre isso, né? Falei, ó, tirando a pancadaria, foi um puta jogo bom. E muita gente falou, né, foi um jogo ruim, você viu outro jogo, aquele papo, né, do Twitter. Eu não sei se as pessoas estão acostumadas a entender que bom é só o Flamengo e aí o restante é tudo um lixo. E eu não entendo assim. Claro que o Flamengo está em outro patamar, como diria o Bruno Henrique, que até está enrolado aí com o negócio de carteira falsa, mas enfim. Claro que o Flamengo está no outro nível de jogo e tudo mais. Mas nem por isso todo o resto é tão ruim. Eu achei o jogo do Inter e do Grêmio muito bons. Eu achei que o Inter, com relação ao Inter do ano passado, pelo menos quando vendo esse Grenal, me parece um time muito melhor que o do ano passado, do ponto de vista tático, de organização. Eu acho que o Kudê está dando uma cara bem legal para esse Inter. E o Grêmio também me parece um time mais reforçado, com mais jogador, Diego Souza fininho, né? A cabeçada no começo do jogo, quase que ele abre o placar, o Lomba fez uma defesa. Então, eu acho que tem ingredientes aí em um e outro time para fazer uma temporada interessante. Agora, aí chega a parte da briga, né? O último minuto do jogo ali, um carrinho, lateral, foi falta, não foi e tal. O Moisés foi completamente destemperado para cima do PP, que também não deixou atrás, e aí não deixou por menos, e aí um foi expulso, outro foi expulso e tal. E um amigo meu, o Júlio, ele diz uma coisa interessante. Se o juiz não tivesse expulsado ninguém, dá um amarelinho aqui, separa os dois, a briga total, o pau total não teria acontecido. E teria ficado tudo mais calmo. Mas como o juiz expulsou, aí pegou fogo de vez, aí o pau comeu, o Renato, entrou todo mundo no campo e tal. E aí foi realmente uma baixaria, né? Imagina que o pessoal do América de Cali e da Universidade Católica, que são os outros times do grupo do Grêmio e do Inter, vão ficar lá com a pipoquinha na mão, vendo o pau comer, enquanto os caras vão ser suspensos, o que pode acontecer daqui para frente com o Grêmio e com o Inter, em um jogo que não precisava disso. Claro que o jogo foi viril, foi pegado, foi disputado, mas essa briga não tinha sentido nenhum, né? Estragou o jogo de bobeira. E repito, que foi um bom jogo do Inter, um bom jogo do Grêmio. Para mim, os dois times são dois times fortes esse ano, me parecem dois times fortes esse ano. E repito, não é que vão brigar com o Flamengo, o Flamengo talvez não, mas são times que podem incomodar, acho bem interessante. E o Kudê tá dando uma cara bem legal para esse Internacional, viu? Jogou no campo do Grêmio, no estádio do Grêmio, se impôs, foi para cima também, sofreu, mas também foi para cima. Enfim, achei um Grenal bem interessante. E eu tô falando aqui, sei lá, os últimos momentos do futebol, provavelmente, né? Por causa do coronavírus, aí estádios sem público, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, cancelamento de jogos ou adiamento, é o que vai acontecer. Então a gente vai falar aqui de futebol enquanto a bola rola e daqui a pouco ela vai provavelmente parar de rolar por tempo indeterminado. Mas é isso, daqui foi isso. Boas impressões, me causaram boas impressões, tanto o Grêmio quanto o Inter. Na bola, no futebol, no jogo, a briga é um caso à parte. E aí, só para não deixar passar, achei ruim a coletiva do Renato, né? Meu time não é de freira, a gente vai ser provocado, então a gente vai responder. E, na verdade, é uma bobagem, né? Uma briga besta, uma baixaria completamente tola dos dois times ali que os jogadores protagonizaram, que só vai atrapalhar os próprios times. Porque esses caras vão ser suspensos, porque a Conmebol pode encrespar e querer punir os dois times, enfim. É um negócio que não é bom para ninguém. Alguns gaúchos falaram, que vocês não entendem o que é o Grenal. Talvez eu não entenda realmente o que seja um Grenal, porque eu não sou gaúcho, eu não convivo ali no Rio Grande do Sul. Mas, além do Grenal, existe o futebol, existe o campeonato, existe tudo, né? E os gaúchos, muitos falam que não, depois do Grenal não existe nada. Dá para entender até a rivalidade e tudo mais, mas acho que apenas estragou um jogo que era muito legal, um jogo que estava sendo muito legal, com dois bons times. Fiquei bem impressionado com o Grêmio e com o Inter também. Certo, Arnaldo? Então,
Agora é tempo de coronavírus, provavelmente a bola vai parar de rolar, como eu falei, e voltamos a qualquer momento. Assine o canal, aperte o sininho, até mais.